Olá, bem-vindos a nossa classe de espanhol. A aula de hoje, ela vai ter como foco principal os verbos regulares. E nós vamos ver a conjugação desses verbos regulares no tempo passado. Vou passar para vocês alguns macetes que se repetem várias vezes na conjugação desses verbos. Então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês aqui um exercício e você precisa anotar no seu caderno a resposta desse exercício, tá bom? Então, temos aqui alguns verbos que estão precisando ser conjugados e essa vai ser a sua tarefa. Você precisa conjugar esses verbos no tempo passado, de acordo com os pronomes que estão aqui do lado. E aí você guarda aí a sua resposta porque no final da nossa aula a gente vai corrigir juntos, ok? Então, yo, tararara, um livro interessante ayer. Lembrando que estamos falando sobre o passado. Essa palavrinha aqui, ayer, significa ontem. É uma palavra muito importante quando se trata do passado, né? Segundo, tú, tararara, con María la semana pasada. Ok. Tercero, nosotros, tararara, en ese proyecto el año pasado. Tú, tararara, una carta a tu abuela. 5, él, tararara, pizza anoche. 6, ellos, tararara, español en la escuela. 7, ella, tararara, jugo de naranja esta mañana. 8. Nosotros, tarararán, por el parque el domingo. Y 9. Usted, tararará, para el exame de matemáticas. Escreveu aí suas respostas? Vamos para a aula que no final a gente vai corrigir. Primeiro, nós vamos ver todos os verbos que terminam em ar. Lembrando que a gente está falando aqui sobre os verbos regulares, que são aqueles verbos que mantêm a mesma raiz em todas as conjugações. Os verbos irregulares, eles mudam as raízes. A gente ainda vai ver, tá bom? Os verbos irregulares, mas essa aula ela só se trata dos verbos regulares. Então, todos os verbos que terminam em ar, como trabalhar, abraçar, amar, a ver, desayunar, todos esses verbos que terminam em ar, ele vai ser conjugado na mesma estrutura. Então, ele mantém a raiz e adiciona o "é" para o "yo". Vou mostrar melhor aqui com um exemplo. Por exemplo, yo trabajé, ok? Que vem do verbo trabajar. Yo trabajé. Tu trabajaste. Então, todos os verbos vão ter esse ache. Então, por exemplo, o verbo abraçar. Yo abracé. Tu abrazaste. Ok? Él trabajó. O ella trabajó. Usted trabajó. Todos os verbos que são conjugados com os pronomes ela, ele, você, em espanhol, eles vão ser conjugados da mesma maneira, assim como no plural, como eles, elas e vocês, também conjugados da mesma maneira. Então, él trabajó, ella trabajó e usted trabajó. Por exemplo, o verbo abraçar. Él abrazó, ok? Então, se repete para qualquer verbo que termina em ar. Nosotros trabajamos. Ellos trabajaron. Ellas trabajaron. Y ustedes trabajaron. Verbo abrazar. Ellos abrazaron. Ok? Então, continua. É o que eu falei para vocês. Ele continua assim em todos os verbos terminados em ar. Vamos para os verbos terminados em er. Opa, opa, opa. Vamos lá. Primeiro você precisa memorizar essa parte, tá bom? Memoriza essa estrutura, pausa aí a nossa aula e aí você continua para todos os verbos terminados em er. Vamos lá. Yo mantém a raiz e você vai acrescentar o we. Então, com o verbo comer. Yo comí. Tu comiste. Él comió. Ella comió. Usted comió. Nosotros comimos. Ellos comieron. Ellas
comieron y ustedes comieron. Vamos a supor o verbo beber. Yo bebí, tú bebiste. Voy a colocar aqui. Él bebió, nosotros bebimos, ellos bebieron. Então, você vai usar essa mesma estrutura com todos os verbos terminados em er. Antes de continuar o vídeo, pausa aí um pouquinho, repete, repete, repete até memorizar. Vamos então para os verbos terminados em ir, como por exemplo, o verbo vivir. E aqui nós temos yo viví, tú viviste, él vivió, ella vivió, usted vivió, nosotros vivimos, ellos vivieron, ellas vivieron, ustedes vivieron. Ok? Sabendo de tudo isso, vamos então para as respostas, ok? Então vamos aqui para a primeira. Yo, tararara, um livro interessante ayer. Como se conjuga os verbos terminados em ar? Vamos voltar lá. Com e no final. Então, se o verbo era comprar, es yo compré. Ok? Yo compré um livro interessante ayer. Tu, tararara, o verbo hablar. Então, vamos lá na nossa regrinha, como que se conjuga para o verbo, para o pronome tu, os verbos terminados em ar. Então, a gente acrescenta aste. Vamos lá colocar aste na nossa palavrinha, hablar, que seria hablaste. Tu hablaste com Maria la semana passada? Deu para entender porque é importante essa regrinha que se repete várias vezes? E temos aqui embaixo o verbo trabajar, que também termina com jar. Nosotros trabajamos en ese proyecto el año pasado. Ok? 4. Tu, tararara, olha aqui o verbo escrever. Então, a gente vai lá na nossa colinha, a gente vai ver o ir, os verbos terminados em ir, como ele se conjuga para o pronome tu. Então, vamos lá. Tu iste. Então, a gente tem que acrescentar o iste. Como é escrever? Escribiste. Tu escribiste uma carta a tua abuela? Ok? Agora o 5. El, o verbo comer. Então, o verbo terminado em er, como se conjuga para o pronome el. Vamos voltar. Opa. Él comió. Então, vamos lá. Él comió pizza anoche. Ok. Ellos, o verbo aprender, ve aí na sua colinha, espanhol en la escuela. Ellos aprendieron español en la escuela. Se vocês estão ouvindo barulho de fogos, é porque eu acho que tá tendo algum jogo, viu? E por isso que tá tendo esse barulho de fogos. Enfim, eu acho que é jogo do Palmeiras com alguém aí. 7. Ella, verbo beber. Ella bebió jugo de naranja esta mañana. 8. Nosotros, o verbo caminar, por el parque el domingo. Nosotros caminamos por el parque el domingo. 9. Usted, o verbo estudiar. Usted estudiou para el exame de matemáticas. Então, se vocês usam essa colinha aí, que se repetem várias vezes, vocês podem pegar uma gama de verbos regulares e praticar usando essa mesma regrinha, tá bom? Eu tenho certeza que vai dar muito certo. E eu vou dar 3 dicas de memorização para vocês. A primeira é repetição em voz alta, então fica repetindo essas regrinhas em voz alta várias e várias vezes. A segunda é você ver em contextos reais. Então, aqui a gente viu várias frases com esses verbos conjugados. E a terceira dica é monte as suas próprias frases. Então, agora que você viu essa aula, você aprendeu, eu vou convidar você a você colocar em prática, você montar frases com esses verbos que você usaria no seu dia a dia, ok?
Então, muito obrigada por assistirem essa aula até o final. Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo para vocês. Já se inscreva no nosso canal, ok? Deixa o like nesse vídeo. E aqui no link da descrição tem um link que você pode agendar uma aula experimental de conversação. Aqui na nossa escola, os nossos alunos aprendem muito mais rápido do que em qualquer outra escola, ok? Quero que você veja com seus próprios olhos como é o nosso método de ensino. Besitos e hasta luego!